Tem uma pesquisa que eu achei em relação à impressão 3D, isso já está acontecendo, mas ainda é na fase de protótipo, que é impressão de órgãos. Então, alguns órgãos eles são mais fáceis de imprimir do que outros pela sua própria natureza. Por exemplo, a pele é muito mais fácil, que é uma superfície... Um órgão gigantesco. Mas é uma superfície, digamos assim... menor da pele. Então, não a pele inteira. Não, diga assim, não, falando no formato, ela é... Não quero ser babaca falar em inglês, mas flat, plano, isso. Três comadinhas. Isso. Mas eles conseguiram já fazer a impressão do coração, um coração funcional. Só que o problema é que a tecnologia atual, eles fizeram um coraçãozinho desse tamanhozinho assim. Quem depois ouvir voz não vai saber. Eu estou fazendo um tamanho pequeno, um coraçãozinho de um passarinho. Mas a pesquisa, eles já conseguem fazer isso. Não fizeram nenhum transplante, nem nada ainda está muito no início. Mas dois problemas que você tem muito grande em transplante de órgão primeiro, você achar doador, segundo a rejeição. Então, sim, é alta rejeição. Você melhora muito a questão nesses dois problemas com esse tipo de coisa. Uma pessoa precisa de transplante, ela não precisa entrar necessariamente numa fila. Ela vai lá Poupa Tempo, você vai a algum lugar lá, um ticketzinho. Eu queria um rim. Tô brincando, não vai ser assim. Mas me diz uma coisa. Sim. Em relação à rejeição, eu acho que seria um índice, tipo, igual ao nosso, não? Ou não? Porque, tipo... pode rejeitar. Por exemplo, eu sou extremamente alérgica. Mas é que você usaria suas próprias células, você usaria o seu próprio... entendeu? Aí o coração vai ser o seu coração mesmo, vai ser... seu corpo não vai saber que é... entendeu? Isso para mim é revolucionário. É um dos ramos da impressão 3D que é revolucionário, de você poder consertar tecidos humanos, né? Consertar. Porque eu não sabia disso. Você pode gerar, inclusive, a questão da longevidade humana, porque... você vai tendo falência de órgãos, você vai substituindo, você vai imprimindo novos, você vai criando. Então, isso para mim é um ramo muito... Mas... e não precisa ser igual. Vou querer viver tanto assim, gente? E não precisa ser igual. Você pode ser, por exemplo, você mora numa cidade com altitude mais alta, você pode fazer um pulmão diferente para esse específico tipo de condição. Ou, sei lá, um jeito mais mundano. Você... sei lá, eu tenho amigos, por exemplo, que seria muito indicado para eles ter um rim um pouco mais, assim, 2.0 para aguentar a quantidade de álcool que eles ingerem. Não parar de beber, né? Não para de beber, não, que vai... troca de rim. A gente está brincando, mas são coisas possíveis. Inclusive, não só isso, tem coisas, assim, mundanas, por exemplo, hoje em dia já tem algumas facilidades. Por exemplo, muitas vezes, quando eu compro roupa, eu compro online, chego em casa, eu provo, eu tenho 7 dias até eles cobrarem meu cartão de crédito e tal. Mas com impressora 3D, você pode ter, por exemplo, uma roupa impressa naquele momento para você. E aí ela vai ser feita para o seu corpo especificamente. Então, isso tem aplicações em várias áreas. Então, muitos objetos... Uma das áreas, inclusive, é sobre alimentos, que eu acho que é muito pertinente. Porque a gente está, obviamente, com uma questão climática, uma questão ambiental forte, né? Isso está claro, assim. Quem não está vendo isso, gente, vocês têm que acordar. E o problema, por exemplo, da carne é um problema ambiental, que as pessoas às vezes não se dão conta, porque a quantidade de água, a quantidade de recursos que você usa para produzir 1 quilo de carne é muito alto. Né? Isso não estou nem falando da questão animal. Eu sou vegetariano, e para mim são todas essas questões. Olha que legal, somos maioria aqui também. Yes. Acabou a agropecuária. Mas enfim, independente, né? Assim, então para mim são várias questões, mas a questão ambiental, ela a sustentabilidade, a carne, né? A indústria da carne, ela não é sustentável do jeito que é hoje. A gente teria que embutir todo o custo da água e ambiental para a gente vender. Hoje não é embutido esse custo. A gente não está pagando esse custo. Então, a gente precisaria resolver isso de alguma maneira, e eu sei que a minha opção, que é ter uma dieta vegetariana, às vezes não é para todo mundo, e eu entendo o mundo, as pessoas têm hábitos e culturas, e às vezes é difícil. Então, um jeito possível é você imprimir a carne, porque daí você não teve que criar um animal inteiro, e toda aquela estrutura para criar o animal, desde dele crescer, e águas, e recursos, não. Você vai lá e faz o bife, né, e tal. Isso hoje... Calma aí, Pena, você está dizendo... Isso já existe... Olha bem, o que você está falando? De maneira experimental. Já existe. Você está dizendo, você está quebrando a roda do agronegócio, da agropecuária. É isso, Pena? Que é uma impressorinha... Uma impressorinha. Então, o problema disso é o seguinte, esse produto já existe. Já existe hoje alimentos impressos, carne impressa.
Só que é caríssimo ainda, porque a cultura... Eles estão tentando inventar... O jeito de você imprimir isso é difícil. Então tem uma questão tecnológica absurda, mas no momento que resolve... de um material orgânico, né? Enfim. Você tem que criando as armações para que você crie... Você tem toda uma porosidade, uma estrutura que você tem que criar, que não é muito fácil. Então você tem que criar as armações para manter isso. E aí depois como você tira essa armação? Tem toda uma tecnologia complexa que não foi desvendada ainda. Do jeito que eles fazem hoje, é caríssimo, então não é viável. Mas eu tenho muita convicção de que, como qualquer tecnologia, quando surge o primeiro, é um negócio muito difícil, e aí as pessoas vão melhorando. Então, eu acho que é bem, bem plausível que a gente veja, sei lá, numa questão de talvez menos de uma década, a migração para alimentos de origem animal sendo feitos apenas pela impresso, né? Aí você não tem nem os maus tratos aos animais, que também é uma coisa ótima. Então, né?